Fala minha galera dos terceirões, minha galera do extensivo noturno. É um prazer enorme continuar nessa batalha que a gente está fazendo, né? Mas que vai dar resultado. Então, nós estamos aqui, página 90 e 95, já da apostila 4, tá? Módulo 7, aula 11. Lembrando que cada módulo são 2 aulas, então essa é a primeira aula, certo? Desse módulo 7. Beleza? Aula 11, as páginas vocês acham certamente com grande facilidade. Vamos lá? A gente começa falando, a aula é uma aula de instrumentos ópticos, mas a gente começa falando sobre a vergência de uma lente. Então veja, vergência ou convergência de uma lente. O que significa essa grandeza, vergência ou convergência? Normalmente é representada por uma letra V, por isso a palavra vergência é bem mais usada do que convergência, mas é 1 sobre F, 1 sobre a distância focal em metros. Como a gente trabalha com sistema internacional, no sistema internacional uma distância tem que ser dada em metros. Então o inverso dessa distância focal, 1 sobre a distância focal em metros, é o que a gente chama de vergência de uma lente. E a unidade é o metro na menos 1. Claro, é o inverso de metro, é metro na menos 1. E metro na menos 1 a gente chama de dioptrias. Então quando você fala que uma lente tem, por exemplo, 3 dioptrias, isso significa que o inverso da distância focal dessa lente vai dar 3. 1 sobre F vai dar 3. E isso é a vergência dessa lente. É o que normalmente as pessoas chamam de grau. Por exemplo, eu tenho 3, meu pai usa 3 graus de lente para hipermetropia. Então 3 graus é uma linguagem popular, né? Porque na unidade mesmo da grandeza é dioptria. É o que a gente chama de grau normalmente. E olha, lente convergente, que é aquela lente que tem um foco real. O foco real é um foco positivo, então vai ter uma vergência maior que zero, uma vergência positiva. Então se alguém fala que é uma lente de mais 3 dioptrias, você já sabe que está falando de uma lente convergente. Agora uma lente divergente é aquela, lembra, os raios divergem, então ela tem um foco virtual. E se ela tem um foco virtual, ela tem uma vergência negativa. Então se o problema é te falar uma lente de menos 1,5 dioptrias, você já sabe, esse menos tem um significado físico. É uma lente divergente, é um foco virtual. A gente vai ver na próxima aula desse módulo, que é a ótica da visão, que essas lentes divergentes, as lentes negativas, nós usamos para corrigir miopia. E as lentes convergentes, né, que são as lentes positivas, a gente usa para corrigir hipermetropia. E também para corrigir vista cansada. Quando a pessoa chega mais ou menos na minha idade, daí para frente, começa a usar esse tipo de óculos. Ó. Isso aqui é óculos para enxergar perto. Isso é porque está ficando velho. Vocês vão chegar lá. Beleza? Então isso é vergência ou convergência. Mais uma coisa legal. Lembra daquela equação de Gauss que a gente usa dos pontos conjugados? Que a gente usa tanto nos espelhos esféricos quanto nas lentes? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembra dela? A gente usa bastante essa equação. Então olha esse 1 sobre F aqui. Você vai ver o que é o significado dessa vergência. Na verdade, 1 sobre F é o inverso da distância focal. Se você colocar isso aqui em metros, essa primeira parte, esse primeiro termo dessa equação é a vergência da lente. Beleza? Vamos na sequência. Agora, a gente vai falar aqui da equação dos fabricantes de lentes, também conhecida como equação de Halley. Halley, você já deve ter ouvido falar no cometa, que tem o nome desse cara aqui, certo? O Halley, na verdade, ele era um físico, era um astrofísico, e que se dedicou muito à construção de instrumentos ópticos, instrumentos de observação, e principalmente telescópios. E aí ele nos ensinou como, através de matemática, através de uma equação algébrica, como obter a vergência de uma lente. E acabou se tornando uma equação extremamente útil para quem queria fabricar óculos. Por isso ela ficou conhecida como equação dos fabricantes de lentes, certo? O que ela te dá? Ela te dá a vergência da lente. Então na prática ela te dá 1 sobre F. E lembra que se eu estou falando de vergência, esse F aqui é em metros. Eu vou usar sistema internacional, só sistema internacional. Não vai me colocar nada em centímetro aqui, hein? Beleza. Então essa equação dos fabricantes de lentes, ela me permite obter a vergência de uma lente em função de 2 parâmetros. Em função aqui dos índices de refração da lente e do meio que está ao redor dela, e do inverso dos raios de curvatura, já que eu estou falando de lentes esféricas, pelo menos uma dessas faces tem que ser esférica, côncava ou convexa. Significa que pelo menos uma delas tem um raio de curvatura, certo? Então, em função da geometria e do material dessa lente, eu consigo obter, assim, de forma calculística, né? Eu consigo obter uma expressão que me permite calcular, me permite obter a vergência dessa lente. E isso é a equação dos fabricantes de lentes. Perceba, vergência, ou 1 sobre F, é o índice da lente. Normalmente lentes são de vidro, de acrílico, dividido pelo índice do meio,
Lembra que se o meio é ar, o índice de refração do ar vale 1. Qualquer outro índice eles vão te dar, mas o do ar é legal você saber. Então o índice da lente menos o índice do meio menos 1, esse é o primeiro termo, e o segundo termo é 1 sobre o raio de uma das faces, mais 1 sobre o raio da outra face, e essa ordem não influencia em nada. Não importa qual que você chama de face 1, raio 1 ou raio 2, isso não faz nenhuma diferença. Mas vamos fazer uma análise inteligente aqui. Primeiro, olha para esse primeiro termo. Esse primeiro termo, uma das principais funções desse primeiro termo é tirar o sinal dessa divergência. Quer ver uma coisa? Se o índice da lente é maior do que o índice do meio, se o índice da lente é maior do que o índice do meio, o que isso significa? Significa que é um caso normal, uma lente de vidro no ar, por exemplo. Então, nos casos normais, o índice da lente dividido pelo índice do meio vai dar um número maior do que 1. Um número maior do que 1 menos 1 te dá um número positivo. Então, no caso normal, você já sabe que esse termo aqui vai ser positivo. E aí, no caso não normal, né, nas exceções, é quando o índice da lente é menor do que o índice do meio. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar menor do que 1, um número menor do que 1 menos 1 vai te dar um número negativo. Então, no caso normal, esse primeiro termo aqui é positivo. No caso não normal, na exceção, esse primeiro termo aqui é um termo negativo. Então, esse aqui é o caso anormal. Certo? E aí você se lembra das primeiras aulas de lentes, que no caso normal, a lente de bordas finas é convergente, por exemplo. Se eu colocar num caso não normal, colocar num meio que tem um índice de refração maior do que o índice de refração da lente, se torna um caso não normal. E aí o que acontece? Inverte o sinal do primeiro termo, inverte o sinal da divergência. Então aquela lente que era convergente passa a ser divergente. Certo? Essa é a função do primeiro termo, que envolve ali o material de que é feito a lente e o material do meio ao redor dela. No segundo caso aqui, é matemática pura. Só se lembra de colocar os raios de curvatura em metros. E mais uma coisa que é importante, tá? Você tem uma regra de sinais. Por exemplo, a face convexa. Olha para esse exemplo aqui. A face convexa, essa parte que está virada para fora aqui. Certo? Se ela está para fora, ela é positiva. A face côncava é uma reentrância, é para dentro. Então, para dentro, pensa numa coisa cavada. Então, é uma coisa negativa. Certo? Face para fora, positivo. Face para dentro, negativa. E aí você tem um sinal para colocar aqui. E no caso das lentes plano-côncavas ou plano-convexas, uma das faces é plana. Se uma das faces é plana, o raio de curvatura é um raio de curvatura muito grande, ele tende a infinito. E se ele tende a infinito, 1 sobre infinito tende a zero. Resumindo, se a lente tiver uma face plana, você abre um sorriso, porque aquela face, aquele raio que representa a face plana, você pode dizer que 1 sobre infinito dá zero, não dá zero, tende a zero, né? Então você pode zerar um dos termos. O teu cálculo fica muito mais fácil. Aqui, ó, face plana, raio tende a infinito, então 1 sobre r tende a zero. Face convexa, convexo é para fora, positivo. Face côncava, côncavo é para dentro, é como se tivesse cavado. Então você está cavando, está faltando, é negativo. E aí lente convergente e divergente a gente já tinha visto em aulas anteriores. Eu puxei um exercício para a gente resolver aqui agora. Então vamos resolver para a gente ver como é que fica. É o 124 da apostila de vocês. Ó, uma lente plano-convexa, então já começou bem. Se a lente é plano-convexa, a face plana, eu já sei que 1 sobre r vai dar zero, é uma coisa a menos para me preocupar. Tem um raio de curvatura de face convexa igual a 20 centímetros. Então eu vou chamar de raio 1, tá? O raio 1 é 20 centímetros, 0,2 metros. Tem que ser no sistema internacional. O raio 2, vamos supor que seja face plana. Então é um raio que tende a infinito. E se tende a infinito, 1 sobre r tende a zero. Sabendo que a lente está imersa no ar, o índice de refração do ar vale 1. Não vou nem anotar porque esse é padrão para a gente. E que a sua convergência, ou vergência, como é mais comum, é de 2,5 dioptrias. Então a vergência, 2,5 dioptrias positiva, uma lente convergente, né, determina o valor do índice de refração do material que constitui essa lente. Então veja que o exercício não tem nada de especial nele. É uma aplicação de fórmula pura e simples. Vai ser assim, ó, vergência é igual, primeiro termo, índice da lente dividido pelo índice do meio menos 1, né, que é da equação de Halley, vezes segundo termo, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aí a gente começa. O R2 eu considerei a face plana. Então isso aqui tende a zero. Aqui a vergência, 2,5. O índice da lente é o que eu quero achar. O índice do meio vale 1, não vou nem colocar. Isso menos 1. Certo? Esse primeiro termo. Vezes 1 sobre R1. O R1 era 20 centímetros, vai dar 0,2. 1 sobre 0,2 dá 5. O problema é resolvido. Esse 5 aqui eu vou dividir ambos os membros por 5, né? Então aqui fica 1, aqui vai ficar 2,5 dividido por 5, dá 0,5. Isso é igual ao índice da lente menos 1. Então o índice da lente vai ser 0,5 mais 1,
1,5, e como é um índice de refração, lembra que índice de refração é uma grandeza adimensional, você não tem unidade aí, né? Então é simplesmente 1,5 e problema resolvido. Tem muita gente que se assusta com essa equação de Rayleigh. Não é o nosso caso, a gente não se assusta com isso. Beleza? Vamos para frente. Justaposição de lentes. O que é uma justaposição de lentes? Justaposição é você colocar uma e fazer uma justaposição, nome de estudo. Colocar uma e encaixar na outra. A ideia é mais ou menos essa. Para que serve uma justaposição? A Federal andou cobrando isso, hein? Então uma justaposição serve para o seguinte: pensa numa lente de bordas finas como essa aqui, tá? Se você olhar para as extremidades dessa lente, você percebe que lembra prismas, não lembra? Triângulozinhos, prismazinhos. E a gente sabe o que o prisma faz com a luz branca, né? Ele dispersa a luz, ele decompõe a luz. Então a luz que passa principalmente nessas beiradas aqui, ela acaba separando as cores. E quando separa as cores, você tem focos diferentes para as cores diferentes. Isso aqui a gente chama de aberração cromática. Isso é uma aberração cromática. Não sei se vocês já viram algumas fotos antigas, algumas coisas assim, que você vê a imagem e vê, parece que uma parte dela é meio azulada, outra parte meio avermelhada. Isso é uma aberração cromática. E isso, quando nós temos aqui nas objetivas, né, quando a gente tem esse tipo de lente aqui, ó. Tá, Grego, mas eu preciso ter esse tipo de lente. É aí que entra a justaposição. O que se faz? Uma estratégia que existe para a gente acabar com a aberração cromática é pegar uma lente de bordas finas, como essa, por exemplo, aqui, e colocar aqui na beiradinha, ó, fazer uma justaposição com uma lente de bordas largas. Porque daí você tem um prisma em uma delas, e na outra é algo semelhante a um prisma ao contrário. E lembra que um prisma ao contrário vai juntar de novo essas cores. Então você acaba obtendo o teu foco, você faz todos os cálculos para obter o foco na mesma posição, só que sem essa aberração cromática, ou pelo menos com bem menos aberração cromática. Então o objetivo é isso, é acabar com a aberração cromática, ou reduzir, tá? Para isso servem as justaposições. E isso é o objetivo. Agora o cálculo da justaposição é o cálculo mais simples da tua vida. Por exemplo, imagine essas duas lentes aqui, a lente 1 e a lente 2. Essa lente 1 aqui, vamos supor que ela tem uma vergência de 2 dioptrias, certo? E a lente 2 aqui tem uma vergência de 1 dioptria. Eu estou chutando esses valores. Então se eu fizer uma justaposição, ou seja, se eu somar essas duas lentes, eu vou obter uma única lente que tem 3 dioptrias. É a lente equivalente. Lembra do R equivalente, que vocês calculam lá, o resistor equivalente de uma associação em série? Pois é, você tem uma associação em série de lentes. A ideia é a mesma. Você vai somar as vergências. E como isso aqui é um escalar, é uma soma algébrica, não tem nem que se preocupar, não tem ângulo aqui, certo? Você não tem que se preocupar com mais nada, a não ser com o sinal dessa divergência. Porque se essa aqui fosse uma lente de 2 dioptrias, e essa aqui, por exemplo, fosse uma lente de bordas largas, e tivesse menos 1 dioptria, aí mais 2 menos 1 seria a lente resultante dessa justaposição, seria mais 1, certo? Claro, como é um escalar, é um número, você soma levando em conta o sinal, e acabou. Isso também não é nenhum segredo pra gente, né? Não é algo que vai nos preocupar. E aí a gente começa efetivamente com os instrumentos ópticos. O primeiro deles, eu acho que nem tem na tua apostila, tá? Porque a gente já viu em aulas anteriores, é a lupa. O que é uma lupa? Uma lupa é um microscópio simples, é um microscópio feito com uma lente só. Ou seja, micro vem do grego, desculpa aí, tá? Vem do grego, é pequeno, então microscópio me permite ver as coisas pequenas, amplia a imagem. E é simples porque só tem uma lente. Então você tem aqui um objeto real, uma mosquinha, por exemplo, o raio vem paralelo, passa pelo foco, vem pelo centro óptico, passa reto, então esses raios acabam se cruzando aqui, você obtém uma imagem virtual, direita, lembra que toda imagem virtual é direita, e maior. Claro, se é um microscópio, vai aumentar o tamanho da imagem. Então você acaba vendo um moscão, quando na verdade o teu objeto era uma mosquinha. Pronto, isso é uma lupa. Lembra que para ser uma lupa, o teu objeto tem que estar entre o foco e a lente. Em qualquer outra posição além do foco, a imagem não vai ser virtual. Vai ser real invertida maior, real invertida menor, imprópria, real invertida igual. Só vai ser virtual se o objeto estiver entre o foco e a lente. Então, uma lupa, obrigatoriamente, o objeto tem que estar entre o foco e a lente. Certo? Tem que estar. E isso aqui vai ser muito importante para a sequência da nossa aula. Então, dá 10 segundinhos e olha de novo para essa tela. Printa ela e guarda ela. Guarda essa tela. Guardou? Lupa é um microscópio simples, você tem uma imagem virtual direita e maior, mas isso só acontece quando a lente é convergente e o objeto está entre o foco e a lente. O objeto tem que estar próximo. Guardou? Então agora a gente já pode partir para a briga. Microscópio composto. Ele é composto porque ele não tem só uma lente, ele tem pelo menos duas lentes.
uma lente que aponta para o objeto, que a gente chama de, um nome bem óbvio, né? Objetiva. Objetiva é aquela lente que aponta para o objeto, e uma lente que está próxima ao teu olho, ao olho do observador. Se ela está próxima ao teu olho, ela também tem um nome bem óbvio, ocular. Então, aqui tem uma figura, tem um esquema de um microscópio, mas para nós, da física, é só essa parte aqui que nos interessa. Onde tem a lente ocular, que é aquela por onde você olha, a ocular tem a ver com o olho, e a objetiva, ou as objetivas, né, que é aquela que aponta para o objeto. Beleza? Entendeu o que é uma lente ocular? Entendeu o que é uma lente objetiva? Então agora vamos ver como é que fica o esquema da formação das imagens. Deixa eu me abaixar aqui. Olha só, aqui está o objeto. Eu não sabia que o objeto arrumar uma célula deveria ser uma coisa muito palha, muito Denis. Então eu fui lá e coloquei um espermatozoide, tá? Foi a primeira célula que veio à minha cabeça, uma coisa pequenininha. Então aqui tem um espermatozoide, esse é o objeto. Entenda que o objeto, a lente que está próxima ao objeto é a objetiva. Então a luz entra no sistema pela objetiva. E tá lá. Vai, o que aconteceu aqui? Foi lente 1, é a lente objetiva. Está aqui o foco, o outro foco, lembra que lente tem foco dos dois lados, e olha onde o objeto tem que estar. Ele não está entre o foco e a lente, então a lente objetiva não é uma lupa. Lembra do caso da lupa que eu te pedi para guardar? É quando o objeto está entre o foco e a lente. Então a lente objetiva, que é por onde a imagem, por onde a luz entra no teu microscópio composto, não é uma lupa. É bordas finas, mas não é uma lupa. Beleza. Que tipo de imagem que uma lente dessas fornece de um objeto como esse nessa posição? Você se lembra, se não lembra, a gente sabe traçar os raios. O raio que vem paralelo volta pelo foco, passa pelo foco, né, se refrata passando pelo foco, e o que passa pelo centro óptico passa reto. Então com esses dois raios aqui, se cruzam nesse ponto, então você obtém a primeira imagem. Essa primeira imagem, perceba, já tem um espermatozoidão aqui, já é bem maior do que o objeto, certo? Essa imagem, lembra da classificação dela? A gente vai chamar de imagem 1. Ela é uma imagem real, porque os próprios raios passaram por aqui, eu não tive que fazer prolongamentos. É uma imagem invertida, né? Olha o espermatozoide original, olha a imagem dele invertida e maior. Real, invertida e maior. Essa aqui, eu só consigo enxergar essa imagem aqui se eu projetar ela numa tela. Lembra que a imagem real é aquela que a gente projeta. Mas eu não quero observar essa imagem. O que eu quero fazer? Eu quero pegar a imagem que foi fornecida pela lente objetiva, pela primeira lente, e quero pegar ela e usar essa imagem, que já sofreu uma ampliação, ela vai servir como objeto para a próxima lente. E a próxima lente, que é a lente ocular, é aquela que vai estar próxima ao meu olho. Ou seja, é através dela que eu vou observar. E se eu vou observar através dela, é através dessa lente que a luz sai do teu sistema. Ela entra no sistema pelo objetivo e sai pelo ocular. E agora, olha que bonitinho. A gente dá um jeito de fazer com que essa imagem, uma imagem primária, fique entre o foco e a lente. E agora eu vou novamente relembrar o que eu te pedi para guardar. Lembra como é que funciona uma lupa? Para ser uma lupa, o objeto tem que estar entre o foco e a lente. Então, a imagem formada pela lente objetiva, ela passa a ser objeto para a segunda lente, que é a lente ocular. E a segunda lente, que é a lente ocular, nada mais é do que uma lupa, com o objeto, já que essa imagem é um objeto para ela, né, com o objeto entre o foco e a lente. Certo? E aí, desse tipo de objeto, nessa posição, o raio vem paralelo, passa pelo foco, vem pelo centro óptico, passa reto, os raios estão se afastando aqui no mundo real, que é o mundo que os meus olhos estão, né? Então eu preciso fazer os prolongamentos, e aqui eu obtenho sim esse espermatozoide que mais parece uma anaconda, uma sucuri de tão maior que ele ficou comparativamente ao objeto original. E isso aqui, essa é a imagem que eu efetivamente vejo. Certo? Veja que eu obtenho essa imagem através de prolongamento, certo? Então ela é uma imagem virtual. Ela é uma imagem final, a imagem 2, a imagem final, ela é uma imagem virtual, ampliada, né, maior, bem ampliada, senão esse negócio é um microscópio, e invertida. E aqui tem uma coisa que algumas pessoas sofrem. O grego, imagem virtual não é sempre direita? Como é que essa imagem aqui é virtual e invertida? Bom, se você pegar essa imagem e comparar com o objeto dela, ela é virtual direita, tá vendo? O objeto dela está para baixo, ela também está para baixo. Esse invertido aqui é porque eu comparo essa imagem, a imagem 2, a imagem final, eu comparo ela ao objeto inicial. E a primeira lente já inverteu isso. Por isso que ela acaba ficando virtual e invertida. Em relação ao objeto dela, que é a imagem 1, ela é virtual direita e maior. Em relação ao objeto inicial, ela é virtual direita, virtual, ampliada e invertida. E olha só. Então quer dizer que quando eu olho no microscópio eu vejo as coisas de cabeça para baixo? Sim.
Mas você percebe que isso não vai fazer nenhuma diferença na vida de um pesquisador, por exemplo. Se ele está olhando no microscópio e ele está vendo o espermatozoide de cabeça para baixo, grande coisa. Você entende que isso não vai mudar nada na vida dele, certo? Então, num microscópio simples, no microscópio composto, que é o que mais aparece nos vestibulares, guardem bem isso que eu acabei de fazer aqui para vocês, certo? A imagem é virtual, ampliada e invertida. E tem mais uma coisa que é interessante. A ampliação dessa imagem é a ampliação total, né? É o produto da ampliação gerada pela ocular pela ampliação gerada pela objetiva. Por exemplo, eu tive um microscópio que ele tinha uma ocular que era de 20 vezes, certo? E ele tinha 3 objetivas, né? Sabe, aquele microscópio parecido com aquele que eu te mostrei. E você gira, você usa uma objetiva ou outra. 3 objetivas. Uma das objetivas era de 15 vezes, a outra objetiva era de 20 vezes e a outra objetiva era de 30 vezes. Já sabe, consegue me dizer quais eram os aumentos proporcionados por esse microscópio? Ele conseguia aumentar 300, 400 e 600 vezes. Porque o aumento não vai ser 20 mais 15, vai ser 20 vezes 15. Já que a primeira, uma das lentes aumentou 15 vezes, a outra pegou aquilo, que já tinha sido aumentado 15 vezes, e aumentou 20 vezes, então vai ser 15 vezes 20. Esse é o significado dessa equaçãozinha aqui, tá? É uma equação que não pensa nela como uma forma, é um raciocínio. Uma das lentes ampliou x, a outra ampliou y, a ampliação total vai ser x vezes y. E acabou. Entendeu esse caso? Isso é um microscópio composto. A gente sai do microscópio composto e vai para o telescópio refrator, que alguns também chamam de luneta, tá? Esse luneta é o nome que o Galileu deu para isso, porque o Galileu foi o primeiro cara que realmente construiu esse tipo de dispositivo eficiente. E como ele observava a Lua, Lua em italiano é luna, né? La luna, então ele tinha a luneta, que observava a Lua. Mas enfim, são telescópios, e é refrator porque usa refração, usa lente. Refletor usa espelho, a gente viu na aula de espelhos esféricos. Então esses telescópios refratores, ou lunetas, certo? São telescópios formados por lentes que funcionam quase do mesmo jeito que o microscópio composto. Tem a lente objetiva, que é aquela que está apontando lá para a estrelinha, né? Opa, eu fiz besteira aqui, deixa eu voltar. É aquela que está apontando lá para a estrelinha, né? Tá vendo? A minha caneta sumiu. Deixa eu achar minha caneta aqui, deixa eu pegar minha caneta de volta. Apontando para a estrelinha, para o planeta, enfim, para os satélites, né? Que se você quiser observar o satélite, porque hoje em dia a gente está com uma constelação gigante, e a cada dia que passa estão lançando 500, 600 satélites, está uma coisa de louco. E aqui está a ocular, que é aquela através da qual a gente observa a imagem. Então a ideia é uma ideia parecida. Então qual é a diferença, Gregor? Bom, as diferenças são as seguintes. Primeiro, no microscópio, o objeto que você vai observar está bem pertinho da lente objetiva. No nosso caso aqui, uma estrela, um corpo celeste, está muito distante da tua lente objetiva. Essa é uma primeira diferença. A segunda diferença, o microscópio ele provoca uma ampliação na imagem. O espermatozoide é pequenininho, a célula é pequenininha, você vê ela, você torna ela visível, olho nu. Você amplia o tamanho dela. Entenda que as estrelas que a gente observa, elas são maiores que a Terra. Certo? Então não faz sentido, seria muito ingênuo da tua parte imaginar que eu vou pegar uma coisa que já é maior que a Terra e vou aumentar mais ainda. Na verdade eu vejo ela menor do que a ponta do meu dedo, então, poxa, Grego, então ela não aumenta? Não. Ela não aumenta o tamanho da imagem, certo? Ela aumenta o ângulo de visão. Então você acaba enxergando aquele objeto com um ângulo visual maior. Você observa a Lua. Se você pegar uma lua cheia, por exemplo, tá? Você vai lá e olha, não precisa de telescópio, não precisa de binóculo, você olha para a lua cheia, estica o teu polegar assim, ó. Você vai ver que esse teu polegar aqui, ó, ele tampa a lua inteira, com o braço esticado. Ele tampa, Gregor, a lua cheia é grandona. É nada. O teu polegar tampa a lua inteira. Então você vê ela por um ângulo que dá algo em torno de meio grau. Agora, se você observar com uma luneta, com um telescópio, com um binóculo, você vai ver que esse meio grau pode se tornar 6 graus, 7 graus. Então você não aumentou o tamanho da Lua. A Lua é maior do que isso aqui, tá? Pode acreditar em mim que ela é maior do que isso. Ela é maior do que o teu polegar. Mas você está vendo ela por um ângulo visual maior. Então o aumento que você tem aqui é um aumento angular. E não um aumento real, é um aumento efetivo. É um aumento angular. Essa é a diferença. O resto, olha só. Olha como é que funciona aqui. Então aqui você tem o objeto, tá? No caso aqui você sabe que o objeto é o corpo celeste, a estrelinha. Como está muito distante, os raios chegam praticamente paralelos. Entram pela objetiva, né? A objetiva é que aponta para o objeto, vão se cruzar praticamente no foco. Lembra que raios que chegam paralelos se cruzam no foco? Então a primeira imagem, a imagem primária,
se forma no foco da lente objetiva, e aqui está a lente ocular, que vai pegar essa imagem aqui, a imagem primária, e vai provocar uma ampliação angular. Aquilo que você enxergava com um ângulo pequenininho, você passa a enxergar com um ângulo visual maior. É isso. Mas você percebe que a ideia é muito parecida com a ideia do microscópio. Muito parecida. Certo? Em termos de raios aqui, você faz praticamente a mesma coisa. Tá, tem uma outra diferença, e eu vou te contar essa diferença, tá? Você consegue uma ampliação máxima com um telescópio, com uma luneta, quando os dois focos coincidem praticamente no mesmo local. Então o foco da lente objetiva, f1, e o foco da lente angular, f2, ficam praticamente em cima do mesmo ponto. Quando isso acontece, você tem ampliação angular, já que luneta só dá ampliação angular máxima. E essa ampliação angular, você consegue calcular assim, ó. Ela é a distância focal da objetiva, f_ob, dividido por f_oc, pela distância focal da ocular. Então você vai pegar essa distância focal aqui e dividir por essa. Isso significa que, para que um telescópio realmente funcione, o tamanho da distância focal da objetiva tem que ser muito maior que o tamanho da distância focal da ocular. Porque daí esse número dividido por esse é um número grande, então você tem uma grande ampliação angular. Se o foco da objetiva for igual ao foco da ocular, vai ficar um número dividido por ele mesmo, vai dar 1. Ou seja, não vai ter ampliação nenhuma. E a ideia é essa. Beleza? E isso é um telescópio refrator ou luneta. E aqui a gente finaliza a aula, a teoria da nossa aula. Eu vou fazer um comentário aqui, não tem caído em vestibulares, mas eu acho importante que você saiba. Existem também o que a gente chama de lunetas terrestres, que são binóculos, na verdade. Um binóculo é uma luneta terrestre. O que é que muda? O que muda é que quando você está observando uma coisa na Terra, certo? É importante que ela não apareça invertida para você. Aqui o telescópio refrator, a imagem fica invertida. Não faz nenhuma diferença na vida de um astrônomo observar Marte invertido. Agora, faz diferença na vida de um navegador, por exemplo, tentar observar um outro navio e ver o outro navio invertido, e ver a Terra invertida, olhar para um binóculo, certo? Tentando enxergar, sei lá, uma cena de sexo no apartamento da frente, e enxergar isso invertido. Isso, como é que eu posso dizer? Faz diferença na Terra, uma coisa estar invertida ou não. Então, o que a gente chama de luneta terrestre, na verdade, ela tem uma diferença. A ocular, ela é uma lente divergente, é uma lente de bordas largas. E ela é exatamente para isso, para que a imagem final não seja invertida. E essa é a única diferença. Eu precisava fazer esse comentário também. Isso é para as lunetas terrestres. Todo o resto é igual ao que eu acabei de te falar. Beleza? Agora sim, estamos prontos para as atividades. E vamos fazer, né? Vem comigo. Primeiro, eu vou me deixar aqui embaixo até ler o enunciado, depois eu me jogo para cima. Wen Paraná. Uma luneta astronômica é composta essencialmente de duas lentes, a objetiva e a ocular. Uma coisa que eu não falei na aula, normalmente essa objetiva aqui não é uma lente só, tá? Lembra que eu comentei lá no comecinho? É uma justaposição de lentes. Mas essa justaposição você soma as divergências e você obtém uma lente equivalente. E essa lente equivalente é o que nós chamamos de objetiva. Na verdade, é uma sequência de lentes, é uma justaposição de lentes. E a ocular. Sobre as características desse instrumento óptico, assinale o que for correto. Primeira, a imagem fornecida pela objetiva é real e invertida. Perfeita. Lembra? O objeto está entre o f e o 2f da lente objetiva. Você tem a imagem primária, real, invertida e maior. A imagem fornecida pela objetiva é objeto para ocular. Perfeita. A imagem primária, a imagem formada pela lente objetiva, ela vai ser objeto para a lente ocular. Provocar o segundo aumento. A imagem fornecida pela ocular é virtual e direita, mais uma afirmativa perfeita. Porque lembra que a tua ocular, ela funciona como uma lupa. E se ela funciona como uma lupa te dá uma imagem virtual, direita e maior. A imagem final, ela é virtual e invertida em relação ao objeto inicial, não em relação ao objeto dela. Não te esquece disso. Agora, isso aqui precisa de cálculo, o cálculo é bem rapidinho. Se a objetiva e a ocular apresentam distâncias focais de 2 metros e 5 metros, respectivamente, então o aumento visual, o aumento angular, né, da luneta, em condições normais de observação, será igual a 40. Não sei você, porque você não tem a experiência que eu tenho, claro. Mas quando eu olho que a objetiva tem 2 metros e a ocular tem 5 metros, dá vontade de rir. Porque a distância focal da objetiva não pode ser menor que a distância focal da ocular. Isso vai te dar um aumento negativo, vai te dar um aumento
menor do que 1, vai diminuir o tamanho da imagem. Então uma coisa que já é um pontinho, você vai olhar para aquilo ali, quer que eu te explique o que vai acontecer? Você já olhou num binóculo? Sim. Você vê as coisas angularmente maiores, mais próximas, não é isso? Agora você já experimentou olhar para um binóculo invertido? Todo mundo já deve ter feito isso, quem não fez é porque não teve infância. Se você olha para um binóculo invertido, você vê a imagem menor e mais afastada. Por quê? Porque agora você inverte a posição da ocular e da objetiva e você acaba fazendo uma coisa boba como essa aqui. Mas deixa eu fazer o cálculo rapidinho aqui. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, vou pegar uma caneta branca, porque o quadro aqui está escuro. Então essa ampliação angular vai ser a distância focal da objetiva dividida pela distância focal da ocular. E se não me engano era 5 metros e 2 metros, né? Desculpa, 2 metros e 5 metros. Então aqui vai ser 2. Ô, seu animal. Aqui vai ser 2 dividido por 5, e 2 dividido por 5 dá 0,4. Então a imagem não vai ficar 40 vezes, angularmente maior, vai ficar 0,4, vai ficar 40% do tamanho do original. Ou seja, o bobão aqui pegou o binóculo e inverteu o binóculo e está querendo observar uma estrela, uma lua. Entende? Então vai ser 0,4 e não 40. Portanto, essa aqui, a 0,8, é falsa, 0,8 falsa, e 16. A objetiva é convergente e a ocular é divergente. Falsa também. Veja que o objetivo é convergente, a ocular é divergente nas lunetas terrestres. Certo? As lunetas terrestres normalmente têm uma potência menor, porque elas não... O que eu preciso para observar Júpiter e Saturno tem que ser bem mais potente do que eu preciso para observar, sei lá, o apartamento da frente, entende? Ou observar um carro, alguma coisa, um barco que está a 1 quilômetro de mim, não a 10 anos-luz de mim. Tranquilo? Beleza? Essa era o número 1. Tem mais uma atividade dessa aula, que essa é a Federal de não sei o que, da ABC Paulista. Quando crescer, a Aninha deseja ser médica. Boa sorte, Aninha. Estuda bastante. Vem fazer cursinho com a gente aqui, ó. Vem fazer terceirão com a gente. A Aninha deseja ser médica e por isso brinca imaginando que a sua boneca seja uma paciente. Ai, que fofo. Certa vez, ao examinar os olhos de sua boneca com uma lente delgada e convergente de 5 dioptrias, então a divergência dessa lente é de 5 dioptrias, a Aninha observou uma imagem direita e 4 vezes maior. Então a ampliação 4 do olho da boneca. Nessa situação, a distância entre o olho da boneca e o centro óptico da lente, a distância do olho da boneca, que era o objeto, até a lente, então isso é o P. Né? Quanto vale a posição do objeto? A gente já fez umas questões parecidas com essa, que tinha só essa parte aqui. Ó. Como agora a gente aprendeu a calcular a divergência, que é 1 sobre a distância focal, então, lembra que eu te ensinei, faz umas 2 aulas, uma formulazinha mágica de ampliação, que é F dividido por F menos P. Lembra dela? Guarda. Eles não dão nos formulários, mas é uma mão na roda. Então a ampliação vale 4. E a distância focal? Pô, Grego, eu não sei. Mas eu sei a vergência. Então vergência é 1 sobre a distância focal dada em metros. Portanto, a distância focal em metros é 1 sobre a vergência. Então tá fácil. A distância focal em metros vai ser 1 sobre a vergência vale 5, 1 sobre 5, 0,2. Que metros, né? Que é a mesma coisa que 20 centímetros. Eu vou deixar em centímetros porque minhas respostas aqui são todas em centímetros. Então vai ficar F, 20 centímetros, agora já está em centímetros, dividido por F, que é 20 menos P. Joga o cara para lá, então vai ficar 80. Já vou fazer a propriedade distributiva, tá? 80 menos 4P é igual a 20. Passo menos 4P para cá, vai ficar 4P, passo 20 para lá negativo, 80 menos 20 é 60. E se 4P é igual a 60, então P vai ser 60 sobre 4, 15 centímetros. A posição do objeto vai ser 15 centímetros. Então a minha resposta, eu achei que eu tinha gabaritado aqui. Ó, eu gabaritei sim, está aqui 15 centímetros, letra E. Beleza, minha galera? Aqui a gente finaliza essa nossa aula. Poucos exercícios, porque é uma aula que envolve também ótica da visão. E tem muito mais exercícios de ótica da visão, porque acaba caindo mais nos vestibulares, né? Mas ó, 122, 123, 124. Eu coloquei nessa ordem estranha aqui, porque o grau de dificuldade desses dois aqui é maior. Então começa pelo 121, 124, depois faz o 123 e finalmente o 122. E estudos, aqui é só para a galera do terceirão. Lista, aula 11, Física 523, terceirões, grego, instrumentos ópticos. Tudo isso aqui é o nome da lista que está para você
lá no Estudos. Vai começar por aula 11, né? O que começar por aula 11, você baixa isso, que é a lista para você fazer. Tudo tranquilo? Então, olha só, fica com Deus, se cuida, se possível se mantenha em casa, álcool gel, higiene, máscara e se cuida. E aproveita a oportunidade que a vida está te dando de ficar mais perto das pessoas que te amam e que você ama. Fica com Deus.